E aí, galera, bora para mais um vídeo da nossa série Isso não é um culto. E deixa eu falar algo aqui, eu não estou querendo gerar contenda nem nada contra ninguém. Eu só quero esclarecer algumas coisas que podem estar confusas. Eu tenho conversado com as pessoas, eu vejo que as pessoas elas têm confundido, estão confusas acerca do evangelho, acerca daquilo que a palavra de Deus diz. E eu quero, em meio ao pouco conhecimento que eu tenho, transmitir o conhecimento que eu tenho para vocês. E alguns dias atrás nós lemos aí Mateus 24, que fala muito de Jerusalém, do que está acontecendo agora, que é um assunto pertinente, né? Que é o assunto do momento. E eu vou continuar falando nisso, só que eu vou falar agora na visão de Lucas. Lucas escreve essa carta ao seu amigo Teófilo, e ele relata exatamente tudo aquilo que ele viveu com Jesus. E são textos muito ricos e importantes ali, que é importante a gente se atentar acerca da história de Israel e acerca da história de Jesus Cristo, né, que você talvez não conheça muito bem. E para me falar, que o meu ponto principal é falar sobre Jesus ter chorado quando ele viu Jerusalém. Mas antes desse texto, eu preciso ler, lá no capítulo 19 de Lucas, eu quero ler desde o versículo 28. Então talvez seja dois vídeos ou três. Vamos ler aqui primeiro a primeira parte aqui de Lucas 19, a partir do versículo 28. Diz assim: Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betânia, no monte chamado de Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos dizendo: Vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrai-no e traga-no aqui. Se alguém perguntar por que estão desamarrando, diga-lhe: o Senhor precisa dele. Presta atenção nessa parte. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele tinha dito. E quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram-no a Jesus. Lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram com que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos seus discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto, e exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu, a glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreenda os seus discípulos. Eu digo a vocês, respondeu Jesus, se eles se calarem, as pedras clamarão. Amém. Obrigado, papai, pela sua palavra, pela sua revelação. Você vê que esse texto, ele é bastante interessante. Primeiro ponto, Jesus ele compartilha ali com os seus discípulos que ele precisa de um jumentinho. E ele dá a ordem aos 2 discípulos, eles vão lá e acontece exatamente, Você vê que fato isolado, mas é importante você frisar. Deus fala algo ao coração daqueles dois, daquele dono do jumentinho. Deus já tinha preparado o coração dele. Olha, esse jumentinho aqui que você está gerando aqui, você está gerando não, que você está criando, vai ser por um propósito eterno. E ele entendeu aquilo e quando pediram, ele pegou e já não julgou, Imagina a cena, O cara: ô, que você tá mexendo aí? Esse jumentinho aí não é seu, não. O Senhor precisa dele. Na hora o cara deve ter testificado no coração aquilo que Deus falou. Isso é um ponto que é muito importante. Às vezes Deus fala no nosso coração para que nós viéssemos a fazer algo por alguém. Já aconteceu isso com você? E casa exatamente com aquilo que a pessoa precisa e é muito doido isso. O segundo ponto aqui é o cântico que eles fazem, Bendito é o que vem no nome do Senhor. Lá em Zacarias 9:9, fala exatamente do jumentinho, que o rei entraria em Jerusalém montado num jumentinho. Zacarias 9. Então, ou seja,
Jesus ele fez aquilo para se cumprir as Escrituras. Então por isso que ele fez, porque lá no passado já falaram sobre isso e precisava ser cumprido, então eles fizeram. E o povo começou a cantar, né? Eles começaram a cantar ali, por quê? Porque exatamente o que eles leram nas histórias antigas estava acontecendo ali, porque não existia Bíblia naquela época. Então eles sabiam pelos antigos, sabiam pelas histórias. E lá no Salmo 118, no versículo 26, eles estavam cantando: bendito é o que vem em nome do Senhor. Eles estavam exatamente declarando aquilo que estava acontecendo ali agora, né? E nós precisamos notar que há uma testificação daquilo que foi falado no Antigo com o Novo. Por isso é importante você conhecer o Antigo. Conhecer o Antigo não é idolatrar o Antigo, tá? Conhecer o Antigo para você entender o Novo. Então, sempre que você lê o Evangelho, se apegue sempre no Novo, porque o Novo vai te arrastar para o Velho, para você entender por que aquelas coisas estão acontecendo. Essa é a importância de você entender o Antigo e o Novo Testamento. Pessoas que só usam o Antigo, elas ficam presas. E às vezes elas são pessoas que acham que profecia ainda é algo fundamental, profeta é fundamental, ungido de Deus é fundamental. Tudo isso foi por aquele tempo. Agora é você quem faz isso, é você quem gera esses sinais. Esses sinais é você quem carrega. O profético é você quem carrega. O poder de cura sobre pessoas é você quem carrega. Esses sinais acompanharão aqueles que me têm como Senhor, ou seja, todos podem viver isso. Antes era isolado porque o povo não entendia direito, né? Então, nessa primeira parte aqui, eu quero que você entenda que Jesus ele precisou fazer isso para trazer uma clareza ao povo de quem ele era e daquilo que ele precisava fazer. As pessoas não estavam entendendo direito. Claro que eu estou falando aqui daqueles de autoridade, né? Os de autoridade eles não estavam entendendo o propósito real de Cristo. O povo entendia porque eles viram os sinais e testificavam com aquilo que eles liam nas Escrituras ali do Antigo, né? Não era chamado de Antigo Testamento, era chamado de ali papiro, era chamado de Escritura, sei lá como que eles colocaram o nome, porque a Bíblia ela não tinha sido gerada ainda, né? Mas o povo entendeu ali, né? Claro que é uma testificação de Espírito. E houve muita alegria ali. E os fariseus ali, eles questionaram por quê? Porque estava se cumprindo tudo aquilo que eles conheciam, né? E na cabeça deles, o Messias, ele ia vir, ele ia sentar no trono, ele ia reinar sobre Jerusalém, né, Israel, ia falar: vamos destruir os inimigos, vamos destruir o Hamas, vamos destruir aqueles que nos atormentam, e a paz ia reinar sobre a terra. Na cabeça do povo de Israel, era isso que precisava acontecer. Você vê que a ideologia de hoje, Israel, ela é uma democracia normal, ela não tem mais essa visão, mas muitas pessoas que vivem lá ainda têm essa mentalidade de que vai vir um rei e vai libertar aquele povo. Você vê que lá eles são muito liberais, lá, embora as pessoas não conheçam muito a história, mas se você pesquisar um pouquinho só, você vai ver que a democracia lá é muito boa. Lá tem parada gay, para você ter ideia. Lá tem coisas que na Palestina não pode ter, que é do lado. Então por isso que Israel é julgada como é, só para você entender um pouquinho da história. Então o Senhor ele precisou cumprir a Escritura para que eles vejam que o propósito eterno não tem nada a ver com aquilo que eles queriam que fosse em vida, né? Deus quer que todos se salvem. Então, para Ele importa que todos se salvem, que todos se arrependam. Então, por isso que Ele traz um esclarecimento para que as pessoas entendam isso, né? E é isso aí. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar aqui. Eu espero que você tenha entendido, né, essa parte da descida triunfal e por que as pessoas cantaram aquilo, por que os fariseus negaram, né, que ele parasse de cantar aquilo. Se era uma pessoa boa, tinha sinais bons de cura, de maravilhas ali, por que eles não entendiam? Porque eles querem por sangue, por isso. E é isso aí, bora, e o segundo vídeo logo mais tá mão.